O anticristo na escatologia cristã refere-se, no caso, a algumas pessoas profetizadas pela Bíblia para se opor e substituir a Cristo antes da sua segunda vinda. O termo anticristo, incluindo a sua forma plural, é encontrado 5 vezes no Novo Testamento, somente na primeira e na segunda epístolas joaninas. O anticristo é anunciado como aquele que nega o Pai e o Filho, e neste vídeo eu estarei tratando de um assunto muito controverso: de onde virá o anticristo? Deixem os seus likes, os seus comentários, se inscrevam no canal e não se esqueçam também de compartilhar este vídeo. A etimologia de anticristo é basicamente traduzida da combinação de duas palavras na língua grega, antikristos. Anti, no caso, significa não apenas contrário, mas aquele que se opõe ou se coloca no lugar do outro, e Cristo, no caso, é ungido. Numa tradução mais literal, aquele que se coloca contra o ungido. A história do anticristo na Bíblia refere-se a um indivíduo no Novo Testamento que é questionável. O termo grego antikristos se origina em 1 João. O termo semelhante pseudocristos ou falso messias também foi encontrado pela primeira vez no Novo Testamento, mas nunca foi usado por Flávio Joséfo em seus relatos de vários falsos messias. Os 5 usos do termo anticristo ou anticristos nas epístolas joaninas não apresentam claramente um único anticristo individual dos últimos dias. O enganador ou o anticristo são geralmente vistos como marcando uma certa categoria de pessoas ao invés de um indivíduo. Alguns exemplos do Novo Testamento são 1 João, capítulo 2, verso 18. Filhinhos, esta é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, já se tem levantado muitos anticristos pelo que conhecemos, que é a última hora. Nós também podemos ver em 2 João capítulo 1, verso 7, pois muitos sedutores têm aparecido no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o sedutor e o anticristo. Em 1 João, no capítulo 2, no verso 22, diz o seguinte: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? O anticristo é aquele que nega o Pai e também o Filho. Em 1 João, no capítulo 4, no verso 2 e 3, diz o seguinte: nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo o espírito que não confessa a Jesus não é de Deus. Este é o espírito do anticristo, de cuja vinda tendes ouvido falar, o qual agora já está no mundo. É preciso atenção para uma figura individual do anticristo que concentra-se no 2º capítulo de 2 Tessalonicenses, apesar do termo anticristo nunca ser usado nesta passagem. Repare agora. Quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, vós rogamos, irmãos, que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, nem tampouco vos perturbeis, nem por espírito, nem por palavra, nem por epístola como enviada de nós, como se o dia do Senhor estivesse já perto. Ninguém de modo algum vos engane, porque o dia não chegará sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, aquele que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, ostentando-se como Deus. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1 ao 4. Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no verso 7 ao 10, diz o seguinte: pois o mistério da iniquidade já opera somente até que seja removido aquele que agora o detém. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o assopro da sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. A vinda desse ímpio é segundo a operação de Satanás,
com todo o poder, e com sinais e com prodígios mentirosos, e com toda a sedução da injustiça para aqueles que perecem, porque não receberam o amor da verdade a fim de serem salvos. Embora a palavra anticristo, em grego antikristos, seja usada apenas nas epístolas joaninas, falsos cristos, em grego pseudocristos, que significa falsos messias, é usada por Jesus nos evangelhos. Repare em Mateus, no capítulo 24, no verso 23 e 24, diz o seguinte: então se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-o ali, não acrediteis, porque se hão de levantar falsos cristos e falsos profetas, e mostrarão tais sinais e milagres, que, se fora possível, enganariam até os escolhidos. No livro de Marcos, no capítulo 13, no verso 21 e 22, é dito o seguinte: então se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-o lá, ou acolá, não acrediteis, levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, e farão milagres e prodígios para enganar os eleitos, se possível fora. Mas afinal de contas, de onde virá o anticristo? De que região do mundo? De que país? De que povo o anticristo, no caso, vai pertencer? Essa é uma pergunta que várias e várias pessoas têm, e existem muitas interpretações aí a respeito da origem do anticristo, no caso terrena, de que país, de que região e de que povo ele vai vir. A partir de agora eu estarei falando a respeito dessas interpretações, dessas correntes que nós temos aí de onde virá o anticristo, de qual região, de qual povo, de qual lugar do mundo. Vamos começar com a interpretação que o anticristo, no caso, ele virá do Oriente Médio, ele virá dos países árabes e sairá do islamismo. Existe uma corrente aí entre os cristãos, muitos cristãos têm essa linha de pensamento, de que o anticristo, no caso, ele vai surgir vindo do Oriente Médio, de preferência aí vindo dos países árabes. Existem muitos cristãos que têm essa linha de pensamento e dizem que, no caso, é possível que o anticristo ele possa vir aí da linhagem dos semitas, principalmente da linhagem de Ismael. Muitos acreditam assim e pregam assim em vários e vários lugares. Muitos usam como base simplesmente o crescimento grande do islamismo como religião aí no mundo, sendo uma das grandes religiões majoritárias no mundo. Só que essa interpretação, ela possui alguns problemas, como por exemplo, as outras grandes religiões, como por exemplo, aí o hinduísmo. A próxima interpretação de onde viria o anticristo, no caso é uma interpretação que também é bem comum entre os cristãos. Essa interpretação, ela vai dizer que o anticristo ele surgirá do povo de Israel, do povo judeu. Sim, virá do povo judeu. Segundo esta visão, no caso, ele vai vir de uma das tribos de Israel. Mais especificamente, segundo essa interpretação, o anticristo surgirá da tribo de Dan, ou seja, o anticristo seria um israelita vindo da tribo de Dan. Muitos aí acreditam nessa tese por conta de que a tribo de Dan ela não aparece no livro do Apocalipse como sendo uma das tribos cotadas ali entre várias outras tribos. Alguns usam também outros versículos do Antigo Testamento de promessas que foram feitas ou simplesmente profecias que foram feitas à tribo de Dan e aí acabam conectando Dan como sendo aí, no caso, a tribo que vai trazer o anticristo ao mundo. Além dessa visão, também existe uma visão de que o anticristo ele poderá vir das terras de Gog e Magog. Sim, poderia vir ali da região da Rússia, da Ucrânia, daqueles países eslavos. Existia um grupo de pessoas que pensa que o anticristo poderá surgir ali daquelas regiões, daqueles povos ali de origem eslava, e no caso o anticristo viria dessa parte aí de Gog e Magog. Por conta disso, haverá aquela guerra de Gog e Magog. Alguns intérpretes eles acreditam dessa forma. E por último, existe também a interpretação aí que é vista nas escrituras sagradas de que o anticristo ele surgirá de descendentes de romanos, ele surgirá, aí ele virá de Roma.
Existe essa interpretação, ela é uma interpretação inclusive muito antiga, de que o anticristo ele deve vir de Roma, ele aparecerá de Roma. Basicamente, as populações europeias dos dias atuais que têm sangue romano, é provável que uma dessas populações ou países aí de ascendência de romanos, de povos latinos, possa surgir o filho da perdição. E essa interpretação, eles usam aí como respaldo bíblico para ela, simplesmente que o anticristo é aquele que virá, basicamente aquele que é mencionado no livro de Daniel como o príncipe do povo que há de vir. E na interpretação, basicamente, o povo que havia de vir, que destruiria o templo, no caso é o povo romano. E muitos acreditam aí que o anticristo surgirá aí de Roma. Existe também uma interpretação, uma opinião de que o anticristo poderá surgir aí dos papas, só que essa interpretação ela não faz muito sentido, visto que os papas são, no caso, religiosos, são líderes religiosos. Já o anticristo, segundo muitos aí, ele tem que ser, no caso, um líder político com influência total sobre várias e várias nações. Mas muito bem, foram essas as visões aí, interpretações. Existem várias outras. Se eu esqueci de mencionar alguma visão ou interpretação que fala a respeito da vinda do anticristo de alguma outra nação ou povo, coloquem aqui nos comentários que eu estarei respondendo vocês. Dito isso, fiquem todos com Elohim e escrevam aqui nos comentários com qual dessas opiniões aqui ou interpretações vocês aí acreditam. Dito isto, fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo do canal.